Oi, povo que tá estudando odonto, continuando a série, nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o meu terceiro período. Já adianto que ao longo desse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas fotos e vídeos sobre o meu terceiro período, porque eu tenho muito registro. E como de costume eu vou explicar pra vocês como que foi o contexto desse meu terceiro período. O contexto que eu vivi foi de volta às aulas presenciais. Como vocês sabem, no meu segundo período eu passei ele todo na pandemia, então eu tive só matéria teórica e elas foram online. Foi um período muito desanimador pra mim, como eu comentei com vocês lá no vídeo contando sobre o segundo período, que até eu viver o meu sexto, eu considerava que o segundo período tinha sido o pior de todos. Não pior porque eu gostei de todos, mas o menos bom. E nesse meu terceiro período, o retorno às aulas presenciais, ele foi optativo, porque a gente ainda estava vivendo a pandemia. E eu tive muitas dificuldades nesse meu terceiro período no quesito de transporte. Como vocês sabem, eu faço faculdade em outra cidade e como a gente estava vivendo numa pandemia, as aulas presenciais estavam voltando aos poucos, então não tinha tanta aula presencial assim. Era muito difícil conseguir transporte para ir para a faculdade participar dessas aulas presenciais. Sem contar que a gente também tava com medo, né? Porque estudante de odontologia trabalha na cavidade oral que tem saliva, então a gente tava no auge do Covid. E foi um sentimento muito estranho de querer retornar, de querer voltar, mas também de ter medo de fazer isso. Então eu saí de um período todo online para poder voltar aos pouquinhos para o presencial. Inclusive foi no terceiro período que eu tive a minha primeira lista de materiais, que foi a lista de imaginologia, ou então conhecida também como radiologia. E eu tenho o registro de todas as minhas listas lá nos destaques do Texto do Odonto, inclusive a lista do terceiro período. Então se você quiser assistir, pode ir lá no destaque também. Lá nos destaques tem os valores, tudo certinho, mas eu também vou gravar vídeos aqui pro YouTube sobre as minhas listas, porque eu sei que é um tema que vocês têm muita curiosidade e muita dúvida. Mas voltando agora pro meu terceiro período, quais matérias eu cursei? Se você já assistiu o vídeo do meu segundo período, você viu que eu não tinha matérias, e sim os Cs, que são unidades curriculares, ou seja, várias matérias estudadas de maneira interligada. Eu tive o C de estomatologia e imaginologia, e de farmacologia e patologia geral. Eu vou falar as minhas primeiras impressões, como que eu estudei cada uma. Começando por estomatologia, ela foi uma matéria apenas teórica, a gente não teve prática de estomatologia, ou seja, ela foi toda online, porque como eu comentei com vocês, a gente ainda estava nessa transição de aulas online para o presencial, mas começamos essa transição pelas práticas. A professora de estomatologia, gente, foi sensacional, foi uma das matérias que eu mais gostei. Eu gostei tanto que eu entrei no projeto de extensão de câncer bucal, inclusive a gente teve um concurso de logo para esse projeto e eu ganhei com a minha logo, eu ganhei até um livro, que eu vou fazer um review para vocês sobre esse livro. E por mais que a estomatologia seja um conteúdo longo, né, um conteúdo muito extenso, eu gostei demais, gente. É muito bacana entender sobre lesões fundamentais, sobre todas as infecções odontogênicas, sobre as doenças da cavidade oral, né, as patologias. Só que tem um porém, para você estudar estomatologia, você tem que ter o estômago um pouquinho forte, né, porque não sei vocês, mas a minha professora não tinha muita dó de colocar uma imagem bem assim, impactante nas aulas, não. Inclusive, ela colocava muitas. Então não dava pra assistir a aula quando a gente tava jantando, comendo, nem nada assim. Apesar da gente não ter tido prática de estomatologia, né, a gente tem a prática na clínica, foi uma matéria que, mesmo sendo teórica, me conquistou. Então, estomatologia eu amei. A próxima matéria que eu vou comentar com vocês é imaginologia, que também ganhou meu coração. Gente, é muito difícil, porque tem matérias que... Nossa, é muito bom de estudar. Se você gosta de muita imagem, né, você é uma pessoa muito visual, você vai amar a imaginologia. Essa matéria, inclusive, foi a matéria que fez com que a gente começasse a voltar para o presencial, porque a prática que a gente tinha era de imaginologia. Então, pensa o medo, né, porque ainda estava na pandemia, a gente ia mexer com posicionador radiográfico, colocar posicionador na boca do colega, então foi uma situação um pouquinho complicada. Mas foi nessa matéria que eu tirei as minhas primeiras radiografias, que eu fiquei super emocionada, gente, com o filme radiográfico. Algumas ficaram escuras, mas aí a gente foi treinando, né, até pegar o jeito mesmo de tirar a radiografia. Foi nessa matéria, na parte prática, que eu reencontrei alguns colegas meus que eu vi, né, no primeiro período, então já tinha muito tempo que eu não via eles, e aí teve esse reencontro de alguns colegas que também decidiram voltar, porque como eu comentei com vocês, era optativa, a faculdade não obrigou a gente a voltar, porque a gente ainda estava em pandemia, mas eu quis voltar porque eu tava sentindo falta, gente, de uma prática, e eu fiquei com medo, assim, de não pegar essa prática de imaginologia, chegar na clínica e passar peito. O professor que ministrou a matéria de imaginologia foi o mesmo que ministrou a matéria de histologia bucodental, então a gente já conhecia ele, é um professor incrível também, muito paciente, ele explicava com muita calma, ele realmente ensinou pra gente como tirar as radiografias. Até hoje, gente, eu tenho as minhas primeiras radiografias, tirei uma foto maravilhosa delas, vou tentar encontrar pra colocar aqui pra vocês. E foi aí também que eu lancei as minhas apostilas gratuitas de imaginologia, porque eu tava procurando uma maneira de estudar
e comecei a identificar as estruturas, fui montando imagens, e aí no final do semestre eu falei, não, isso me ajudou muito a aprender imaginologia, então eu também vou ajudar outros estudantes. E aí eu lancei as apostilas gratuitas de imaginologia. A outra matéria que eu vou falar com vocês é a matéria mais temida de todas, a famosa farmacologia. Gente, eu tive farmacologia no meu terceiro período e sim, ela é uma das matérias mais difíceis. Não é que é uma matéria ruim de estudar, não. Eu gostei de estudar, eu gostei de entender, mas são muitos detalhes que a gente precisa saber. Então isso faz com que ela seja uma matéria difícil, igual a imunologia, por exemplo. Mas também, né, cá pra nós, qual a matéria da odontologia que não tem muitos detalhes que a gente precisa saber? A professora também era muito boazinha. Nessa matéria também foi online, né, porque era uma matéria teórica. E uma coisa que dificultou foi que a gente teve união de turmas, só que não eram turmas todas da odontologia. A gente também juntou com o pessoal de enfermagem. Então isso complicou um pouco no momento de dar exemplos, porque a professora não podia pender para o lado da odontologia e nem podia pender para o lado da enfermagem. Então às vezes a gente ficava assim, sem ter muito exemplo dentro da odontologia, na farmacologia. Foi meio que uma farmacologia geral, porque quando a gente estudou anestesiologia, que eu ainda vou comentar com vocês, a gente teve farmacologia de novo, só que aí foi aplicada a odontologia. Às vezes em apresentação de trabalho dava um atrito ou outro aí com o pessoal da enfermagem e da odonto, mas tirando algumas coisinhas que aconteceram ao longo do semestre, foi um semestre tranquilo, deu pra gente entender a matéria, a professora explicava muito bem, só que a gente não aproveitou tanto no sentido de levar a farmacologia pra dentro da odonto. E a última matéria que eu tive nesse semestre foi patologia geral. A professora também era uma gracinha, como eu comentei em outros vídeos com vocês, eu nunca tive problema assim com o professor, sempre gostei muito dos meus professores. E também é uma matéria difícil, porém é uma matéria muito interessante, você entender todos os processos das doenças, como que elas se instalam, como que ocorrem as infecções. Não é todo mundo que gosta de patologia geral, não. É uma matéria que as pessoas, assim, 50% ama, 50% odeia. Mas eu particularmente gostei bastante. É claro que não tá no meu top das matérias, mas eu gostei dela. Nesse terceiro período também eu participei de alguns projetos de extensão. Participei de um projeto de extensão sobre trabalho científico, outro projeto de extensão sobre endodontia. Por mais que eu ainda não tinha estudado endodontia, eu entrei nesse projeto e foi incrível porque eu pude adiantar muita coisa que eu vi quando eu realmente cursei essa matéria. E além desses cursos, eu entrei em um projeto de extensão de câncer bucal. Foi no meu terceiro período também que eu comecei a fazer os meus resumos digitados, aí eu saí dos resumos manuscritos e comecei a fazer os digitados, e foi aí também que nasceram as minhas apostilas. Então as minhas primeiras apostilas lançadas foram dessas matérias, que foi a apostila de estomatologia, de imaginologia, de patologia geral, e a outra eu esqueci, que eu vou ter que olhar aqui. E de farmacologia. Então essas foram as minhas primeiras apostilas lançadas. Foi no curso de extensão de endodontia que eu lancei uma apostila com o meu professor para ajudar a PAI da minha cidade. Se você quiser adquirir, eu vou colocar o link aqui na descrição. E eu aprendi muito nesse semestre sobre adaptação, né? Porque eu precisei me adaptar online, agora eu precisava voltar a adaptar para minha rotina de aulas presenciais. Eu também tive uma aproximação de conteúdos específicos, porque como eu falei no vídeo do segundo período, eu tive matérias muito gerais que não eram muito do odonto, e aqui eu voltei para matérias de odonto, gente, é a melhor coisa, a gente fica doido para passar pelo período básico, apesar de que o ciclo básico também é muito importante. E se você quer ver os registros que eu fiz em tempo real no meu terceiro período, eu também tenho destaques lá no meu perfil, onde eu registrei todo o meu terceiro período. Eu espero que vocês tenham gostado de saber sobre a minha trajetória na faculdade. Eu já tenho vídeos aqui no canal sobre o primeiro período e sobre o segundo, e eu vou lançar sobre todos os meus períodos até eu me formar, se Deus quiser. Se você gostou, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal. Fiquem com Deus, um abraço para quem está estudando odonto e para quem não está também.